Ajude uma pessoa sem sair de casa através do seu Instagram. Pesquise por Pão de Judá, aperte o botão seguir, escolha a publicação, curta, comente, volte para a publicação e compartilhe com seus amigos ou no seu history. Divulgue o reino, você também. Esse é o Facebook da Pão de Judá, da Rádio TV Menorá e da editora Vento Sul. Vamos ver como compartilhar essa postagem na tua página de Facebook. Você já curtiu e já comentou. Esse botão compartilhar, você clica e vai abrir essa caixa de opções. A primeira opção que aparece é para você compartilhar na sua página de Facebook. Se você clicar nesse botão compartilhar agora, a mensagem vai direto para lá. Mas você pode também escrever uma mensagem para que as pessoas saibam por que você está compartilhando. Essa mesma opção de compartilhar na sua página de Facebook vai aparecer aqui dentro em mais opções. Você clica, vai aparecer essa caixa com os ícones das outras mídias sociais que você usa. Então aqui a gente tem também o ícone do feed de notícias. Quando você clicar nele, vai aparecer essa caixa onde você escreve uma mensagem mostrando para as pessoas por que você está compartilhando essa postagem. Você escreveu a mensagem, vai clicar em publicar. Como vai aparecer essa postagem lá na tua página? Quando você compartilhar direto da página, vai aparecer assim: a mensagem que você escreveu e a postagem inteira logo abaixo. Esse quadro que aparece aqui é a postagem original. Então, a pessoa vai estar olhando na tua página, vai gostar, vai curtir. Esse curtir aqui vai aparecer para ti, na tua página. Mas a pessoa que for clicar aqui para ver a postagem por inteiro, ela vai enxergar a postagem lá da página da Pão de Judá, com todas as direções que são colocadas, o texto, a imagem e os comentários que já foram feitos lá. Quando ela clicar nesse link aqui, isso é um link, ela vai ser direcionada para a página da Pão de Judá ou para alguma das outras páginas que você compartilhou a postagem. Compartilhando dessa maneira, você está ajudando as pessoas a se aproximarem da mesa do Senhor. Para compartilhar no seu history de Facebook, é nessa mesma caixa. Clicou em compartilhar, vai aparecer a opção compartilhar no seu history, clica e a imagem vai aparecer assim. Você tem a opção de aumentar um pouco a imagem, é só colocar os dedos em cima da tela. E se você clicar em cima da imagem, some aquela caixa branca, ou você pode clicar de novo e deixar ela ali. Você tem a opção também de escrever uma mensagem para que as pessoas saibam por que você está compartilhando. Clicou em compartilhar no history. É assim que ele vai aparecer lá. Quando a pessoa estiver olhando e clicar em cima da imagem, vai aparecer esse link. Clicando nele, vai abrir a postagem por inteiro. Porque em algumas vezes a imagem vai compartilhada e o texto não vai. Você viu que quando compartilha nessa área aqui, está levando os links. Mas você clica na mensagem, você encontra ela lá no feed de notícias e ela aparece outra vez esse compartilhar. Aqui vai ter menos opções. Mas essas opções que aparecem aqui
continuam levando o link. Mas aí tem aqueles 3 pontinhos lá em cima. Quando você abre, você tem a opção de salvar no celular. Só vai salvar a imagem. Quando você clicar em compartilhar externamente, vai aparecer essa caixa de opções. Nessa caixa de opções aparecem mais ícones, mas aqui ele está trabalhando só com a imagem. Então, se você clicar no seu feed de notícias, que é a sua página do Facebook, já aparece a imagem direto, nem um texto e nem um link. Se você compartilhar ela assim, só vai a imagem. Da mesma maneira, vai acontecer se você compartilhar no seu history. Somente vai aparecer a imagem e não vai gerar um link para trazer as pessoas de volta para a página. Esse compartilhar serve tanto para as imagens, quanto para os vídeos e para as transmissões de ministração que você encontra nas páginas. Clicou nesse compartilhar aqui embaixo, vai abrir a mesma caixa. Então você pode compartilhar tanto no History, no Messenger, no WhatsApp ou dentro da sua página do Facebook. Ele vai gerar um link que vai trazer as pessoas para a ministração dentro da página. Mas tem também as postagens que são um compartilhar de links das páginas do YouTube. Essa é a página de Facebook da editora Vento Sul e ela compartilha esse link da sua página do YouTube. Quando você compartilhar essa postagem lá na sua página, é assim que vai aparecer. A frase que você escreve na sua postagem para indicar porque você está compartilhando, e quando as pessoas clicarem, elas vão direto para o canal do YouTube. Exatamente como aconteceria na página da editora Vento Sul. Links de vídeos do YouTube vão ser assistidos dentro da página do YouTube. Nessa mesma caixa de opções, você consegue compartilhar em um grupo que você participa no Facebook e vai aparecer da mesma maneira que na sua página, com um link que vai levar de volta para as páginas da igreja. As páginas de Facebook da Igreja do Senhor Jesus Cristo são acervos de imagens que você pode usar para levar as pessoas para a mesa do Senhor. Esse é o Facebook da Pão de Judá, da Rádio TV Menorá e da editora Vento Sul. Vamos ver como compartilhar essa postagem na tua página de Facebook. Você já curtiu e já comentou. Esse botão compartilhar, você clica e vai abrir essa caixa de opções. A primeira opção que aparece é para você compartilhar na sua página de Facebook. Se você clicar nesse botão compartilhar agora, a mensagem vai direto para lá. Mas você pode também escrever uma mensagem para que as pessoas saibam por que você está compartilhando. Essa mesma opção de compartilhar na sua página de Facebook vai aparecer aqui dentro em mais opções. Você clica, vai aparecer essa caixa com os ícones das outras mídias sociais que você usa. Então aqui a gente tem também o ícone do feed de notícias. Quando você clicar nele, vai aparecer essa caixa onde você escreve uma mensagem mostrando para as pessoas por que você está compartilhando essa postagem. Você escreveu a mensagem, vai clicar em publicar. Como vai aparecer essa postagem lá na tua página? Quando você compartilhar direto da página, vai aparecer assim: a mensagem que você escreveu e a postagem inteira logo abaixo. Esse quadro que aparece aqui é a postagem original. Então, a pessoa vai estar olhando na tua página, vai gostar, vai curtir. Esse curtir aqui vai aparecer para ti, na tua página.
Mas a pessoa que for clicar aqui para ver a postagem por inteiro, ela vai enxergar a postagem lá da página da Pão de Judá, com todas as direções que são colocadas, o texto, a imagem e os comentários que já foram feitos lá. Quando ela clicar nesse link aqui, isso é um link, ela vai ser direcionada para a página da Pão de Judá ou para alguma das outras páginas que você compartilhou a postagem. Compartilhando dessa maneira, você está ajudando as pessoas a se aproximarem da mesa do Senhor. Para compartilhar no seu history de Facebook, é nessa mesma caixa. Clicou em compartilhar, vai aparecer a opção compartilhar no seu history, clica e a imagem vai aparecer assim. Você tem a opção de aumentar um pouco a imagem, é só colocar os dedos em cima da tela. E se você clicar em cima da imagem, some aquela caixa branca, ou você pode clicar de novo e deixar ela ali. Você tem a opção também de escrever uma mensagem para que as pessoas saibam por que você está compartilhando. Clicou em compartilhar no history. É assim que ele vai aparecer lá. Quando a pessoa estiver olhando e clicar em cima da imagem, vai aparecer esse link. Clicando nele, vai abrir a postagem por inteiro. Porque em algumas vezes a imagem vai compartilhada e o texto não vai. Você viu que quando compartilha nessa área aqui, está levando os links. Mas você clica na mensagem, você encontra ela lá no feed de notícias e ela aparece outra vez esse compartilhar. Aqui vai ter menos opções, mas essas opções que aparecem aqui continuam levando o link. Mas aí tem aqueles 3 pontinhos lá em cima. Quando você abre, você tem a opção de salvar no celular. Só vai salvar a imagem. Quando você clicar em compartilhar externamente, vai aparecer essa caixa de opções. Nessa caixa de opções aparecem mais ícones, mas aqui ele está trabalhando só com a imagem. Então, se você clicar no seu feed de notícias, que é a sua página do Facebook, já aparece a imagem direto, nem um texto e nem um link. Se você compartilhar ela assim, só vai a imagem. Da mesma maneira vai acontecer se você compartilhar no seu history. Somente vai aparecer a imagem e não vai gerar um link para trazer as pessoas de volta para a página. Esse compartilhar serve tanto para as imagens, quanto para os vídeos e para as transmissões de ministração que você encontra nas páginas. Clicou nesse compartilhar aqui embaixo, vai abrir a mesma caixa. Então você pode compartilhar tanto no history, no Messenger, no WhatsApp ou dentro da sua página do Facebook. Ele vai gerar um link que vai trazer as pessoas para a ministração dentro da página. Mas tem também as postagens que são um compartilhar de links das páginas do YouTube. Essa é a página de Facebook da editora Vento Sul e ela compartilha esse link da sua página do YouTube. Quando você compartilhar essa postagem lá na sua página, é assim que vai... Está começando agora o programa Vento Sul. Acompanhe nossa live pelo Facebook, programa Vento Sul.
Bom dia para você, são 9 horas em ponto e o programa Vento Sul com mais essa edição especial nesta belíssima manhã de segunda-feira. Segunda-feira, dia de participação com o Ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo um aprofundamento sobre a dica da semana, que foi nos trazido na última quinta-feira, né? A questão da oração, intercessão e oração, aquele material fantástico que tem em CD, material físico e também material aí que você pode fazer seu download, né? Material digital pela nossa loja editoraventosul.com.br. Bom dia para você que está aí com a gente já no aplicativo Pão de Judá, muitas pessoas acompanhando já pelo Facebook e também pela 102,7 FM Rádio Interativa Pinhal. E comigo aqui a Neuza, né? Bom dia, Neuza, tudo bem? Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes que já estão acompanhando aí o programa Vento Sul. É um prazer estar aqui novamente. Que legal, né, Neuza? E falando sobre esse assunto, né? Assunto que está em pauta nessas últimas semanas aí, a questão da oração. E realmente estamos precisando muito de ter uma aproximação do Criador, né? E a maneira que existe para nos aproximar realmente é a questão da oração. E hoje nós vamos descobrir um pouquinho, né, com o Ministro da Palavra, alguns pontos da oração que são importantíssimos a gente ser observado, né, Neuza? É verdade, as perguntas que nos chegaram são todas com relação a esse assunto e a gente vai pedir, né, para o Senhor extrairmos aí do conhecimento que o ministro tem nessa área também, né, para que ele venha a dissolver essas dúvidas, esses questionamentos que muitas vezes a gente tem com relação a esse assunto, que é o único dispositivo que temos para falar com o Senhor. Verdade, a oração é um contexto aí, né? Você precisa ter assim um respaldo, né, da verdade que é a palavra de Deus. E as meditações, né, a busca da mesa é muito importante para que nós venhamos a focar a nossa oração. Então você vai observar que Deus ouve todas as orações, né? Mas nem todas ele consegue atender porque tem esse limite, esta cerca, né? Ou que libera o poder sobrenatural do Espírito para trazer o benefício aqui para esse primeiro céu, ou é brecado porque nós não sabemos realmente orar como convém, né? E isso é um fator que atrapalha bastante a edificação da igreja e o estabelecimento do plano de Deus na terra, né, Neuza? É verdade. Gente, conosco aqui muitas pessoas aqui pelo Facebook, né? Marise Santos mandando um bom dia pra gente, do Mara Tumioto, Mara Regina Santos, Regina Souza aqui também acompanhando a programação, Elisângela Fortes, Maria Cláudia Oliveira, Mari Denner Soares Lopes, Cristina Gomes, Eliana Machado, né? Aline Nunes Lopes, Mareci Silva, Maico da Silva, Beatriz Teles, Jaqueline da Silva Antunes, também acompanhando, Kênia Freitas Junqueira, dando um bom dia para todos nós, né? Aqui também acompanhando Jonas Bittencourt, né? Leda Vargas, Nelly da Silva, Sérgio Aloysio Justen, Daniel Machado, Luiz Ros, Caroline Vidalete e também acompanhando Adelar da Silva, né? Eu creio que essa turma toda que há pouco eu falei é o pessoal da região de Farroupilha, né? Grande abraço, pessoal da Farroupilha. Silvana Ferreira, Eliane Machado, Inês Angali acompanhando também. Mareci Silva e também Marineide Almeida dos Santos, né? Mandando um bom dia, paz a todos os irmãos. Estamos aqui na cidade de Aracaju, junto com os irmãos ligados no programa. Deus abençoe a todos. Que legal. Grande abraço aí pro pessoal de Aracaju, que seguidamente acompanha aí a programação, né? Olha só. Kênia Junqueira deixou aqui para nós também para a gente estar meditando Atos 27, né? Muito bom dia com oração e intercessão. Atos 27. Mari Denner também. Bom dia, irmãos. Que possamos ter uma semana abençoada em nome de Jesus. Isso aí. Marineide Almeida, Cristina e muitas outras pessoas na sequência vão entrando aí no programa Vento Sul, né? Eu já quero desejar esse bom dia aí a todos esses que já entraram e encorajá-los, né, a enviar esse link que você recebeu aí do Facebook para todos os teus contatos, porque sempre é bom aí, principalmente num assunto como este, né? A questão da oração, nós temos que esmiuçar, né, e nos aprofundar bastante sobre esse assunto. Existe a oração formal, a oração informal, existe aquela oração de súplicas, orações de graças, aquelas orações intercessórias, né? Mas também aquela oração de combate espiritual, né? E é sobre esses assuntos assim que nós vamos estar falando nesta manhã. E você pode interagir com a gente mandando aí a sua pergunta
pra gente aí pelo nosso WhatsApp 019 983537522 ou até mesmo aí pelo Facebook, deixa postado ali, se der tempo a gente consegue fazer essa pergunta também, né? Mas, gente, vamos para um breve break comerciais e na sequência aí o nosso Momento Vento Sul, falando um pouquinho sobre esse material também, né? Isso aí você vai acompanhando já já na sequência do programa. Quem sintoniza não muda. Tá demais! A música que você gosta. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço. Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de milho. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá
tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta, você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82, Centro. Fone 3651-3661. Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando, Antonieta, tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também. Momento Vento Sul. E no Momento Vento Sul de hoje, nós temos aí o CD, o material para download, né? Oração e intercessão, muito importante, muito necessário. Ainda ontem no culto mundial foi esse o pedido do Ministério da Palavra, muita oração. E esse CD, ele é riquíssimo para tornar um ensinamento de que a oração precisa fazer parte de todos os momentos da nossa vida. E quando você começa a se dispor para fazer essa prática de consagração, de falar com Deus, uma batalha íntima se trava no íntimo dos regenerados, né? Então a gente sabe que orar é um meio que nós temos de chegar a Deus, mas quanta coisa quando você se resolve a orar, quando você se decide, você se inclina para esse pedido do Senhor, as coisas começam a se levantar, e pensamentos e sentimentos e emoções, e esse seminário, este estudo profundíssimo sobre oração e intercessão desencadeia uma série de coisas que este seminário desmistifica, ele esclarece, ele visita nossas regiões da mente, as nossas regiões íntimas, e ele começa então a disseminar aqueles enganos que muitas vezes a gente tem e que não nos permite ser vencedor nessa área. Então, está aí a dica do programa Vento Sul para que você tenha aí ainda esta semana, né, este assunto totalmente esclarecido na tua mente e parta com certeza para essa prática de vida que é maravilhosa e que todos aqueles que têm essa prática, eles são muito vencedores. São batalhados, é verdade, essas batalhas são travadas, mas com certeza temos o respaldo do Senhor. Seu Momento Vento Sul já quer dizer para você que este material você encontra na Editora Vento Sul, a nossa loja virtual, editoraventosul.com.br. Você pode fazer o download desse material, você pode ainda comprar esse CD físico aí por um custo simbólico, e você pode acessar esse material o quanto antes e melhorar sua condição, sua qualidade de vida. Seu Momento Vento Sul fica por aqui. Momento Vento Sul.
permanece em mim e eu nele, esse gera muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, comigo, eu sou a videira, vocês são os ramos, o que permanece em mim e eu nele, esse gera muito fruto, porque separados de mim nada podeis fazer, nada podeis fazer. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque tu estarás comigo, comigo, comigo. 9h17 e o programa Vento Sul já está aqui ao vivo, né, com a participação do ministro da Palavra, Sérgio Roberto Alves, trazendo nesse dia de hoje, segunda-feira, quadro Tema Central, falando um pouquinho sobre a dica da semana, né, que foi aquele material falando muito sobre intercessão e oração. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Marco, bom dia, Neuza, bom dia a todos os ouvintes aí das rádios FMs, bom dia aí a todos os nossos ouvintes da TV Menorá, da Rádio Menorá. Que Deus abençoe a todos. Que legal, ministro. Muito obrigado aí pela sua participação. E hoje nós vamos falar sobre um assunto assim que eu entendo nesses momentos aí que estamos passando por novidades em várias áreas das fibras sociais que compõem a nossa vida, né? Tanto na educação como na economia, até na igreja, né? Tá tudo novo ainda, né? Ontem o ministro trouxe uma mensagem no culto mundial falando sobre esse alerta, né? Que muitas coisas não vão voltar como eram antes. E nós precisamos muito da oração agora para poder discernir e aceitar aquilo que vem de Deus, né, ministro? E eu queria deixar o ministro aqui falando nessa primeira introdução, falando um pouquinho sobre esses acontecimentos novos aí, ministro. Fala um pouquinho. A gente não tem ainda uma linha definida ainda daquilo que Deus vai fazer, mas nós temos assim já nos preparando para receber as novidades do Senhor a nível de ordenanças para implementar novidades. E você sabe que na igreja, como em qualquer lugar, novidades é problema. Até adaptar, até a pessoa aceitar, se adaptar e fazer produzir as coisas, leva um tempo, uma demanda, um desgaste. E graças a Deus, assim, já estamos assim, creio que bem encaminhados com relação ao novo horário e nova agenda das reuniões, Sim. Das reuniões práticas da vida da igreja, assim a nível virtual. Parece que agora estão assimilando assim, e o ICCC ainda caminha muito lento, mas está caminhando. A gente está até contente com aquilo que está acontecendo. Tem melhorado, mas poderia ser bem melhor o resultado, no meu entendimento. Sim. Mas temos que ir conforme Deus permite, né? E essa novidade aí sobre
micro-regionais que estão tão prejudicados e era tão importante para o crescimento e desenvolvimento da igreja. Isso realmente é algo que está preocupando o Espírito Santo e ele está realmente há mais de, acho que desde abril, assim, eu sinto uma preparação do Senhor para, até alguns irmãos já trouxeram assim ideias, né? Que eu creio que também foi do Senhor, porque testifica com aquilo que eu também penso que é do Senhor. E a gente está recebendo, assim, do corpo de Cristo, todas as inspirações que o Espírito Santo tem derramado sobre os irmãos. E a gente está tabulando e orando na presença do Senhor para saber exatamente o ponto em que o Senhor deseja estabelecer as coisas. E precisamos ter aquela substância, aquela segurança de que quando isso ocorrer, eu creio que vai haver a implantação. Temos também um seminário para sair aí, por isso estamos pedindo bastante oração aí para os irmãos despertarem e nos ajudar nas orações. É muito importante nesse momento que os irmãos estejam orando. Amém. Sempre é bom lembrar aí, né, que todo êxito de qualquer... Não estou ouvindo. Alô, tá ouvindo? Alô? Tá ouvindo, ministro? Alô? Eu estou ouvindo o ministro, normal. Alô? Testando. Alô? Muito baixinho. Ué? Vamos ver aqui. Alô? Melhorou? Tá bem pouquinho, melhorou um pouquinho. Vamos ver aqui. Não sei o que houve aí. Tentar aqui. Amém? Alô? Ministro, tá ouvindo? Tá bem baixo. Vamos tentar aqui então. Mas aqui tá tudo certinho, ministro. Eu tô ouvindo bem o ministro aí. Alô? Mas vai falando, eu tô conseguindo ouvir um pouco assim, mas estou. Vamos tentando então. Sempre bom lembrar, né, ministro, que o êxito de qualquer novidade que vem do Espírito tem que haver uma parte nossa, né, como cooperador, né? Sempre tem que ser, a nossa cooperação é fundamental em tudo que é espiritual, né, irmão? Sim. Nós precisamos, assim, agora ter um nível de obediência, assim, de cooperação com o Espírito Santo, porque não há mais tempo de errar, né? Nem de atrasar a obra e as coisas que Deus quer implantar. Por isso nós precisamos urgente agora dessa assimilação e logo cooperar com o Espírito para que tudo aconteça, né? Sim. Ministro, entrando então no assunto, né, proposto pelo Espírito, que é a questão da oração, tá conseguindo ouvir, ministro? Muito pouco. Engraçado, aqui tá bem. Alô, testando? Eu ouço, mas lá sim, você está lá muito distante. Mas vamos lá. Vamos lá, né? Vamos. Agora. Ó, voltou. Ó. Quase me ensurdeceu aqui. Tá. Amém. Glória a Deus. Voltou agora? Voltou. Viu só? Pensei em orar, o negócio já funcionou. Amém. Ministro, falando um pouco sobre esse assunto proposto pelo Espírito, que é a questão da oração, né? E a gente percebe que a oração é algo assim que é praticado, né, por muitos, alguns com mais intensidade, uns com mais intimidade com o Senhor, outros com menos, né? Mas a oração é algo que está sempre presente aí no cristianismo, faz parte, né, do cristianismo, a oração. E eu queria assim que o ministro se dirigisse principalmente para uma comunidade nova aqui, né, da nossa FM, que falasse assim, o que é realmente a oração? O que é a oração, ministro? Tudo que Deus tem que implantar na terra, a igreja precisa pedir para Deus. Certo? O que é orar? Orar é conversar com Deus. É Deus colocar a inspiração dele dentro de você, ou as causas bíblicas que já são conhecidas, que temos que orar. E essas duas coisas precisam ser vigiadas dentro de nós. E na hora da oração, a gente começa sempre pedindo algumas coisas que são naturais.
Mas lá no meio da oração, o Espírito Santo se ocupa do crente para então fazer as petições que estão segundo os interesses e a vontade do Espírito. Então, quando nós vamos orar, a gente começa sempre impulsionado pelas nossas necessidades. Mas também o Espírito Santo, no percurso daquela oração, nos toma. Sim. Para fazer as petições a Deus daquilo que Deus mesmo tem interesse de implantar na igreja, na nossa vida, nos crentes, enfim, conforme os objetivos de Deus. Oração é falar com Deus, é estar como porta-voz da terra, clamando aos céus para que a legalidade do Senhor se cumpra e Ele possa atender e implantar o que Ele quer. Então nós temos essa dica aí, né, para aquele que está chegando agora, né, que a questão da oração é um falar com Deus, né? Neuza. Ministro, qual é a oração considerada de primeira grandeza? É aquela que é levantada a Deus e foi o próprio Deus que inspirou. Aí nós oramos assim dentro da vontade de Deus e não da nossa vontade particular. Uhum. Essa é a oração mais eficaz que tem. É quando o Espírito Santo te toma para fazer um levante de petições a Deus. Tá certo. Ministro, aqui, numa das mensagens, o ministro comentava que a oração é o direito que nós temos, né? Que Deus nos deu. É uma concessão maravilhosa. E aí existe assim duas posições, né? Autoridade e submissão. Como existe também esses direitos e deveres, de que forma eu consigo e posso usar esse meu direito de orar para beneficiar a comunidade onde eu vivo? Sempre que tu orar inspirado por Deus, tu está prestando o serviço para Deus. Sim. Porque tu não vai beneficiar a individualidade, mas a coletividade. Então, as causas gerais de Deus é a formação do corpo de Cristo, a unidade na fé dos crentes, o crescimento dos crentes, a conversão das almas dos crentes, a abertura e a expansão à verdade na terra. São os temas principais e capitais que são conhecidos como interesse de Deus exclusivamente. E isso é bênção para nós também. Então, sempre quando um povo estiver dirigindo ao Senhor em oração pela comunidade, até ele mesmo, a família dele, o que está relacionado a ele, também vai ser beneficiado, né, ministro? Com certeza, todos nós vamos ser beneficiados, né? Porque o corpo é o que Deus abençoa os membros do corpo por meio do corpo. Olha só. Então tá. Né? Deus. As orações doutrinárias auxiliam muito quando devemos orar especificamente por algum assunto. Mas existe um período na nossa vida cristã que devemos orar sem o guiar dessas orações, ministro? As orações, assim, elas não são... As orações doutrinárias, ela existe para auxiliar aquele que não tem o trato ou aperfeiçoamento para fazer as orações corretas. Uhum. Aquilo não é uma regra, aquilo não é um padrão, aquilo é um auxílio. No momento em que eu amadureço e aprendo a orar pela inspiração da unção interior do Espírito Santo, eu não preciso mais daquelas orações. Amém. Entende? A oração que Deus quer realmente é aquela que vem guiada, dirigida pela unção interior do Espírito Santo. Mas as orações que estão ali para auxiliar os irmãos, elas são da doutrina pura. Então, se eu colocar as petições que estão ali diante de Deus, clamando e pessoalizando as coisas para mim, eu vou receber a bênção igual. Uhum. Entende? Mas aquilo ali é um apoio para os novos, né? Certo. Os que já ainda não estão aperfeiçoados. Mas também nada impede dos maduros estarem confortavelmente fazendo aquelas orações que já estão prontas. São orações que são genéricas do reino
e que atende os interesses tanto individuais como o coletivo. Sim. Porque a minha libertação individual é bênção para o coletivo também. Verdade. Né? Tá certo. Uhum. Ministro, eu recebi aqui uma pergunta em cima de Efésios capítulo 6, no versículo 12, que diz assim. A pergunta é essa: gostaria de entender Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando temos o litígio com uma pessoa, então brigamos, xingamos, batemos bocas e ficamos de mal. Agora, como proceder quando se aprende que a nossa luta nunca foi contra carne e sangue, mas sim contra espíritos, e nem é contra as pessoas? E como exercer a minha oração para obter a vitória contra esses seres e parar de tratar mal as pessoas e de me sentir maltratada por elas? Olha, esse versículo diz assim que eu não tenho que me vingar dos ofensores, atacar os ofensores, bater boca, brigar, arrasar. Isso é tempo perdido, né? Porque a nossa luta não é contra aquela pessoa, na verdade, especificamente, é contra o elemento que domina ela. E esse elemento que domina ela já está crucificado com Cristo na cruz. E aquela pessoa que é irmão, que está na fé, ele vai ser liberto e vai ser uma bênção. Então, por que eu vou brigar com ele? Se ele está sob uma influência do maligno. Né? Porque uma pessoa que me ofende, me agride, está sob influência do maligno. Né? Porque Deus não permita que eu faça isso com as pessoas, está escrito. Sim. Que é para me ter paciência, para que eu tenha que amar o próximo, que eu tenho que edificar os irmãos. Como é que eu vou xingar eles? Né? Eu não tenho esse direito derramado de Deus na minha vida para fazer isso. Eu não sou juiz, sou servo. Sim. Servo só ajuda os outros a crescer. Né? Agora, se essas animosidades aparecem no percurso da vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma reação bíblica. Não é porque o outro está errando, porque eu vou errar também. Né? Então, o que Deus manda fazer? Orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos perseguem e perdoar. Vamos perdoar, vamos liberar perdão, vamos perdoar, vamos abençoar e vamos deixar Deus fazer a sua justiça perfeita. A minha não é perfeita, a nossa não é perfeita. Então, só tem que cuidar para reagir biblicamente diante dos acontecimentos ruins. Sim. Então tá. Amém. Fale sobre a oração como um dispositivo para gerar comunhão do crente com o seu Senhor, ministro. É que a oração já é uma comunhão. Pelo menos a oração eficaz deve ser. Já é a comunhão, entende? Uhum. Porque eu sinto direitinho que às vezes eu arranco assim a oração de um modo bem distante, assim, da comunhão com o Espírito. Daqui a pouco encaixa o Espírito Santo e a comunhão e o prazer espiritual aparece. O deleite espiritual aparece. A gente começa a sentir coisas boas. E não quer parar de orar mais, porque ali sentiu a comunhão com o Espírito Santo. Né? E é assim que funciona. Tem que ir orando, orando até achar esse ponto. Tá certo. Ministro, aqui a gente sabe que na Bíblia assim, tem relatos de vários servos de Deus que levantaram as suas orações até o trono e podemos assim entender que cada um tinha um perfil e acabavam assim trazer ensinamentos para nós que há tipos de oração. Eu queria que o ministro falasse assim, quais são esses tipos de oração, ministro? São ações de graça, que são agradecimentos pelo que Deus tem feito desde que eu nasci, né? Oração de intercessão para outros receber bênçãos, oração de guerra para afastar o inimigo da igreja, da vida da pessoa e da nossa vida. Tem as orações de súplicas, né? Tem vários tipos de oração. Agora, a necessidade motivacional é que vai determinar que tipo de oração que você vai fazer. Né?
Então, aí é de acordo com a experiência e com a comunhão com Deus. É Ele que vai te dizer, hoje tu vai orar, tu vai sentir aqui dentro uma necessidade de agradecer a Deus por tudo. Então, aquela oração é de ações de graça. De repente, tu tem um filho que tá precisando lá do Senhor, então você vai interceder pelo filho. Daqui a pouco tu vê que o maligno está querendo criar divisão na igreja, então tu vai repreender o maligno, entende? Para sair das linhas da igreja. E assim por diante. É uma questão de percepção íntima. Sim. E de estar presenciando fatos, né? Tá certo. Amém. Numa das ministrações do CD Oração e Intercessão, o ministro falou que a oração é falar com alguém que é espírito, que eu não enxergo. Mas e quando a pessoa não tem fé? Como conquistar esse estado de fé tão necessário para orar, ministro? Vai fazendo. Tem que ir praticando. Amém. Se tu não acha que ninguém está ouvindo lá na ponta ou acompanhando, não importa o que você crê. O problema é que ele está lá ouvindo. Amém. E ele sempre vai estar lá ouvindo, né? Então, vai insistindo até você sentir a segurança. Porque é a mesma coisa que dirigir um carro. Tu vai para a autoescola, tu leva ali muitas aulas para aprender a dirigir, assim, a oração. Tu tá numa escola de Deus ali, né, da escola da oração. Deus vai te ensinar a tu orar como convém daqui a pouco. Glória a Deus. Tá certo. Em cima dessa colocação que o ministro falou ali, a gente tem uma passagem na Bíblia, em João 11, onde Lázaro estava já há 4 dias em processo de decomposição, né? E pela ciência não tinha como acontecer a ressurreição dele, mas Jesus Cristo, antes de se pronunciar, avisando aquelas pessoas a remover aquela pedra, o Senhor Jesus se dirigiu a Deus, né? E falou uma frase, né? Eu sei que tu sempre me ouves. E a pergunta é essa aqui, ministro, que me passaram aqui, é que tipo de oração Deus ouve? Ouve todas, mas responde só as que estão alinhadas com seu plano e sua vontade. Olha só. Às vezes, a experiência me mostrou que Deus atende alguns caprichinhos da gente. Às vezes. Tá certo. E eu já tive essas experiências de ver nos outros e em mim. Assim, coisa que eu pensei e até fiquei com vergonha de orar, mas orei e Deus atendeu. Tá certo. Tava com crédito com o senhor aí. Então vai entender, né? Deus é estranho. Tá bom, Deus. Nossa oração a Deus Pai passa pelo Cristo e Ele dá uma melhorada nos nossos pedidos para chegar a Deus. Como funciona isso, ministro? Às vezes as coisas não chegam bem redondinha lá, ele tem que pegar e dar uma emparelhada na coisa, né? Deus entende o que nós estamos pedindo antes de sair da nossa boca. Sim. E vai atender aquilo que é realmente bom para mim e para o reino, entende? Então, por isso que ele faz esse ajuste na nossa oração para responder corretamente, porque não sabemos orar como convém às vezes, mas ele sabe qual é a intenção do Espírito. Amém. Né? Tá certo. Ministro, nessa minha caminhada assim que eu tive com o Senhor aí em várias cidades, a gente trabalhou com pessoas que não tinham nenhum princípio espiritual, como algumas que seguiam algumas organizações. E chegaram a mim várias vezes e me pediram assim: pastor, faz uma oração poderosa para mim aí. E eu queria saber com o ministro, assim, até para tirar esse engano, né, das pessoas, o que quer dizer oração poderosa e se existe na Bíblia orações poderosas e orações menos poderosas, ministro? As orações que são feitas pela unção do Senhor são todas poderosas, porque é o poder de Deus que está movendo. Mas tem irmãos que fazem classificações naturais das orações. Então, se você faz uma oração meia gritada, meia alta, meia com intrepidez, com eloquência, então o irmão acha que a oração foi poderosa. Nada a ver. Entende? Porque os maiores milagres que Deus fez até hoje, na minha experiência, foi quando a oração foi de meio minuto, 1 minuto, e
super cansado, Olha só. Amém. né? E que sabe quando você está num cansaço assim no fim do evento e as pessoas vêm doentes, enfermas ali, como eu já peguei pessoas que saíram do leito de um hospital para ir para as reuniões, até a pessoa foi com a roupa aquela branca que coloco e Deus operou uma maravilha ali. Amém, Jesus. Eu orei assim, ó, meio minuto assim, num cansaço e nem sei o que estava acontecendo, na verdade. A gente fez a oração pedindo para Deus perdoar os pecados daquela pessoa, ter misericórdia e curá-la, segundo Isaías 53. E Deus fez. Amém. Olha só. Então, é uma oração que teve muito poder, mas não teve nenhuma expressão natural de eloquência. Sim. Então, o que importa é Deus que está dentro da gente. E quando Ele quer fazer, tu grita ou fala baixo, dá a mesma coisa. Entende? Sim. Então, às vezes tu te empolga pelo espírito e tu fala alto e tu é vigoroso. Aquilo é uma coisa que o Senhor está fazendo, não é você inventando. Entende? Sim. Tudo depende do Senhor. Então é isso aí. Amém. Ministro, nesses momentos em que a gente está vivendo aí de confinamento e muitas pessoas ainda, passou esses meses todos, né? Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, praticamente 6, 7 meses, ainda muitas pessoas estão assustadas, né? Porque realmente em muitas cidades assim há notícias de muito óbitos aí por causa dessa pandemia. E ainda as pessoas não estão sabendo orar como convém, ou seja, ainda estão orando, né, para arrumar um emprego, estão orando aí para aumentar sua receita financeira, estão orando por coisas assim que parece que não deveria ser a prioridade hoje. Mas cada um sabe do que se sente, né? Daqui a um pouco realmente é a direção de Deus e daqui a um pouco assim há uma confusão. E eu queria que o ministro falasse um pouquinho assim na Bíblia para nós, citar assim alguns tipos de orações. Aí nós temos vários personagens que ao longo da história de Israel clamaram ao Senhor, oraram ao Senhor, né? E eu queria que o ministro trouxesse assim em evidência alguns exemplos de tipos de orações que não foram ouvidas, porque não estavam de acordo com a necessidade no momento. O ministro consegue trazer para nós? Olha, tem a oração de Neemias, tem a oração de Abraão, tem a oração de Daniel, né? Que são as orações mais básicas. Tem a oração de Cornélio, que foi uma oração de um pagão, sim, que nem tinha recebido a salvação. Enfim, agora o que importa é que a gente tenha um conhecimento para orar em cima daquilo de Mateus 6,33. E eu creio que todas essas orações estão enquadradas ali, que eu citei. Né? Por quê? Porque ali é uma orientação de Jesus. Que se eu buscar o reino, nada vai me faltar materialmente. É uma promessa e eu acredito nisso. Eu sou prova disso. Sim. Eu esqueci a minha vida e fui buscar o Senhor, o reino. E Ele nunca deixou faltar nada. Em 30 anos, 30 anos já é um período que você pode confiar em Deus que não vai faltar nada para você. Entende? Então, se eu acredito para mim e vi isso na vida de outros, por que eu vou duvidar? Vamos fazer as nossas orações baseadas naquilo e ter uma postura em relação àquela passagem na igreja, né? Sim. Que benção. Assim. Ministro, noutra ministração do CD, o ministro falou assim que somos investidores para a terra e Deus nos chamou para o reino para investirmos na nossa eternidade. Me explique melhor essa colocação, ministro. A maioria dos crentes estão preocupados com hoje e com o material. A gente pode ver isso, que Mateus 6,33 está invertido no entendimento do povo. O povo busca as coisas que Deus acrescenta e não busca o reino em primeiro lugar. Mas busca em primeiro lugar as coisas que Deus diz que acrescenta. Se Ele acrescenta, para que buscar? Sim. Né? Então essa inversão explica tudo.
Nós não temos, assim, maturidade suficiente para entender isso e nem confiança em Deus e fé para aceitar isso. Nós precisamos estar sempre preocupados com a nossa subsistência e deveríamos estar preocupados com o reino, entende? Aí, claro que as coisas não vão ir bem na nossa vida. Tá certo. Ministro, eu quero trazer aqui a lembrança de um fato que aconteceu lá no início da minha caminhada cristã. O ministro talvez não vai se lembrar, né? Mas tinha na época lá um irmão que várias vezes assim fazia vigílias, né, na madrugada. E numa dessas madrugadas esse irmão me convidou. E eu lembro que eu estava no gabinete do irmão Sérgio, né? E ele chegou e falou para o irmão, né, se poderia me utilizar assim numa dessas vigílias com ele. E o ministro prontamente assim, não, irmão, se sentiu do senhor, tá tranquilo. E aí eu participei com ele dessa vigília, era lá na Pinheiro Machado, lá na Sala Midian. E eu lembro assim que na madrugada a gente orava, eu nem sabia ainda o que estava acontecendo na minha volta, né? Mas eu lembro assim que a gente passou assim a madrugada toda orando, era eu e ele só. E ele estava assim recebendo muitas cidades assim, e ele fazia praticamente um mapa assim, né? E hoje eu lembro, né, daquelas cidades que ele colocava naquele mapa, que ele pedia para a gente orar junto, né? E certamente era algo que iria testificar com o Ministério da Palavra. E hoje, ministro, eu vejo que muitas daquelas cidades já têm a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu falei esse exemplo aqui porque em Salmos 88:13 diz assim: diz, eu, porém, Senhor, clama a ti e de madrugada envio a minha oração. Já ali na Nova Aliança, alguns momentos em que Jesus, na madrugada, orava ao Pai. Seria isso uma dica de Deus, que a oração na madrugada atrai a atenção do Senhor, ministro? Sempre atrai. A madrugada é algo muito especial para você ter comunhão com Deus. Olha só. Porque é um momento que quase todo mundo está repousando. E sobra bastante atenção de Deus para aqueles poucos que estão ali com a lâmpada acesa diante de Deus, né? Olha só. Eu sinto que na madrugada, as poucas vezes, porque eu não sou um intercessor assim de madrugada, mas as vezes que eu fiquei, eu senti bem perto a comunhão com o Senhor. Eu sou um homem mais do dia para trabalhar para Deus. Sim. E não sou um intercessor, né? Oficialmente. A minha pasta é outra, diante do Senhor. Então eu noto que à noite, quando a gente ora, há algo muito, muito diferente, assim. Sim. O Senhor parece que fica realmente mais perto da gente, né? Tá certo. E fala mais fácil com a gente. E até porque eu não tenho tráfico na minha volta, nem uma distração. Ali está um silêncio. E como Deus vive na plena paz e no silêncio, a gente consegue tocar Cristo ali com mais facilidade. Mas não é que seja só de madrugada, a gente toca o Cristo todo dia. Sim. Né? Mas pode ser uma dica bem legal aí, né? Eu sempre digo, quando as coisas ficam muito difíceis para nós, essa pessoa precisa tirar uma noite por semana na presença de Deus, para crescer mais. E vai ter experiências, né? Olha só. Então tá aí a dica mesmo. Ministro, pensando na nossa audiência nova aqui, uma pergunta. Diga como uma pessoa que nunca orou pode começar a ter uma prática nessa área. Qual material da editora Vento Sul pode guiá-la ou algum trecho bíblico? O que o ministro indica para essas pessoas? Tem esse livro, Oração, que é muito bom. Tem o CD, Oração e Intercessão, que é muito bom. Tem os dois lá. Sendo que Oração e Intercessão, se não me engano, é só downloads de áudio, né? Não tem CD físico também. Tem CD. Então, entra no site da editora, esse material vai ajudar tremendamente, porque são assuntos em que aqui nesse pequeno tempo que nós temos, não temos como fazer uma orientação bem adequada. Mas lá no livro,
ou no CD, essa pessoa vai ter a direção perfeita de como alcançar isso, né? E a oração do Pai Nosso, que é uma diretriz, é tipo um guia das nossas orações, né? Que está em Mateus capítulo 6, que é interessante olhar também ali na Bíblia, que aquilo ali parece que é uma mestra que dirige as nossas orações. Tem um aperfeiçoamento dos santos que foi bem interessante, né? Eu não recordo agora o número da aula, mas que o ministro expôs assim o Mateus 6 ali, a oração do Pai Nosso, ficou bem fácil de entender. Bem Tem profundo. isso aí, essas ministrações, Escola do Reino também tem. Né? Tá certo. Ministro, eu recebi aqui agora, né, de uma ouvinte lá de São João da Boa Vista, né, uma pergunta. Diz assim: tenho experiências de pessoas que não conheço, que chegam até mim relatando vários problemas dos quais estão passando. Então, sinto que devo interceder por elas. A intercessão refere-se apenas em eu estar orando em silêncio, enquanto a pessoa relata seus problemas, ou eu devo também mostrar algum material a ela? Por exemplo, falar sobre o aplicativo ou outros materiais? Eu creio assim que os materiais é fundamental apresentar, né? Fundamental para ajudar a pessoa. E a terapia, o ajuda, a oração, né? Depois, claro que tudo vai ser muito bom, né? Para a pessoa ser aliviada ali das dificuldades e poder se libertar e se ligar mais no Senhor. Então eu creio que é por aí o caminho. Tá certo. Ministro, como discernir que quando Deus não responde uma oração, aquilo que eu pedia não ia me trazer crescimento espiritual? As orações têm 3 respostas: sim, não, espera. Né? Porque a gente sente o não de Deus quando a gente ora, bem claro. E ele não espera muito para dizer não. E também a gente sente quando Deus diz sim. Por exemplo, eu tenho muita experiência de oração. Por exemplo, quando eu quero algo assim mais particular, às vezes Deus diz sim. Mas, Deus disse sim, então tá, vou ganhar. Mas aquilo que tu pediu nunca vem. Né? Mas tu sentiu um sim de Deus. Mas as circunstâncias que está envolvendo aquilo ali, houve uma parte que não fechou para vir para aquilo que você entende. Sim. Não sei. Porque Deus não depende. Por exemplo, quando se trata de pessoas assim, depende do que a pessoa quer e a pessoa não quer, né? Deus não vai obrigar ninguém a querer uma coisa que... Né? E às vezes são coisas materiais que tu pede. Deus diz que sim, mas não vem. E na maioria das vezes vem, quando Deus diz sim. Mas tem casos especiais que não vem. Então, aquilo ali, eu sinto que Deus faz testes com a gente. Se a minha dependência e a minha fé depende das coisas que eu ganho. Olha só. Né? Tá certo. Ministro, são 9h53, aí o programa está encerrando, né? Um assunto assim muito profundo, né? Temos várias perguntas ainda para fazer, não deu tempo, né? Mas eu queria que agradecer a participação do ministro, que Deus abençoe e continuemos aí nessa pegada de oração e intercessão. Deixa aí as considerações finais para o ministro. Eu só quero reforçar o pedido de oração pelo Ministério da Palavra, pelo Corpo de Cristo. E Deus abençoe a todos. E voltamos aí, em nome de Jesus, na semana que vem, na segunda-feira, com vocês novamente. Amém. Amém? Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Novas do Reino já está no ar aí, com a participação de sempre pessoas trazendo aí a edificação espiritual para todos nós, e você pode estar acompanhando a programação, né, gente? Neuza, mas foi uma benção aí, né? Esse momento aí de nos aprofundar sobre esse assunto, né? É verdade, aquela hora que ele falou sobre a madrugada ali, né? Tem até um versículo que diz, né, que aqueles que buscam de madrugada o achariam, né? Então, aquilo ali reforça mesmo que a gente precisa buscar o Senhor nos horários que realmente assim tá tudo em silêncio, que tá tudo, né, tranquilo. Às vezes na nossa casa a gente precisa fazer esse levantar, e é um esforço muito grande, é uma batalha espiritual que se trava ali, né?
Legal. Até a Elisângela Fortes aqui, né, da nossa época lá, mandou dizer aqui, ó, é verdade, muitas orações foram feitas naquela época na madrugada. Fiz parte destas equipes que tinha das vigílias de madrugada. Hoje estamos vendo a concretização dessas orações. Poxa vida, né? Foi orada 30 anos atrás, né? É verdade. 20 anos atrás, na minha época ali, e hoje se vê materializando, né? Realmente as orações que são do Senhor para o Senhor. Parece que muitas delas se demoram, mas na verdade é um momento de Deus, né, Neuza? É um momento de Deus e às vezes a gente fica pensando porque muitos daqueles que foram usados naquela época já nem estão conosco, né? Então a gente vê assim que Deus usa as orações dessas pessoas e com certeza é Ele que vai dar, né, o ajuste final em cada uma das nossas vidas, né? E com certeza Deus aproveita o melhor que nós temos nessas épocas aí, né? Gente, 9 horas e 55 minutos, muito obrigado pela sua participação, você que deixou seu comentário aqui no Facebook, muito legal mesmo, a gente fica muito feliz aí com você interagindo com a gente, vendo as suas perguntas, tirando as suas dúvidas, né? Deus se alegra muito disso, né? Ficamos por aqui, Deus abençoe você que está acompanhando pelo aplicativo, pelo Facebook, pela FM, que Deus abençoe. Amanhã, terça-feira, Escola do Reino ao meio-dia, e na hora do programa Vento Sul nós temos a revisão da Escola do Reino, participe. Ficamos por aqui, Deus abençoe, obrigado, Neuza, pela tua participação. Eu que agradeço. Quem sintoniza não muda. Conheça agora os apoiadores culturais do programa Vento Sul. A Pousada Namorada oferece a você e a sua família um lugar no campo para se hospedar com muito conforto. Além dos confortáveis chalés, a Pousada Namorada conta com piscina, lago para pesca esportiva, trilhas para caminhadas, quadra de areia, cozinha, churrasqueira, Wi-Fi, pátio com vista panorâmica. Mais informações, facebook.com/Pousada Namorada ou venha até nós, na Estrada Ouro Fino, Crisólia, número 227, a 1 km da MG 290. Reserva e informações 035 99878 0402. Venha para a Pousada Namorada para o seu dia ficar mais lindo. Porto de Areia Família MVAM, que é dedicada à extração de areia, que é consolidada no mercado, e oferece para sua construção areia fina, média ou grossa, para empresas ou consumidor final. Compre direto de um Porto de Areia. Fone 035 99864 5084 ou 3441 6701, na Rua Américo Marinello 129, em Capelinha, em Ouro Fino, Minas Gerais. Precisando de areia? É com a família MVAM. Não esqueça, é com a família MVAM. Ô moço, tudo bem? Você poderia me indicar um táxi? Claro que sim, e ainda com conforto, segurança e bom atendimento. É com Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Precisou de táxi? Ligue 035 99956 5614, em Ouro Fino, Minas Gerais. Não esqueça, é com o Antônio João, no ponto de táxi Água Limpa. Na hora da construção ou da reforma, um importante passo é verificar quais os tipos de materiais são os mais adequados para a sua obra. E claro, aqueles que têm melhor relação custo-benefício. Na Blocos JJL você encontra blocos de concreto, anéis de poço, manilha, poste de alambrado. Tudo para a sua construção começa aqui. Mais informações 035 3441 5700 ou 98829 6842. E vem até nós na Rua José Pelicano 95, Jardim Aeroporto, em Ouro Fino, Minas Gerais. Blocos JJL. O melhor para a sua construção é aqui. Você quer qualidade, pontualidade, credibilidade? Então você achou! Look Comunicação Visual. Trabalhamos com placas, fachadas, banners e adesivos, fachadas e revestimentos em ACM luminosos, sinalização, envelopamento de veículos e muito mais. Tudo com preços acessíveis e parcelamento em até 12 vezes no cartão. Faça um orçamento sem compromisso. Look Comunicação Visual. Qualidade é a nossa marca. Fone 035 999 260316. Na Rua Irmã Serafina 510, bairro Palomos, Ouro Fino, Minas Gerais. Pamonha, pamonha, pamonha. É a pamonha, moço.
Produtos caseiros de milho é na Pamonha do Diniz. Pamonha, bolo de milho, curau, suco de milho, o melhor do milho é na Pamonha Diniz. Faça logo a sua encomenda. Fone 035 99944 8128 035 99944 8128. Pamonha do Diniz. O melhor do milho você encontra aqui. Ô moço, que você tem de milho aí? Temos vários produtos caseiros de milho, pamonha, bolo de Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Estação Antonieta, a parada da gastronomia. Agora com mais uma opção: almoço self-service por quilo, com grande variedade em pratos quentes e frios. Isto mesmo, Antonieta também servindo o almoço no sistema self-service por quilo. Venha conferir mais esta novidade. Lembrando, na Antonieta você encontra variedades em porções, lanches, pizzas, deliciosos caldos, feijoada, massas, grelhados e rodízios de pizzas. Na Estação Antonieta você almoça e janta. Happy Hour, seu momento mais feliz. Chopinho, um mais gelado e cremoso. Sextas-feiras com som ao vivo. Tudo isso com preços especiais. Ligue 3651-3661. Delivery, receba em sua casa. Autoposto Estação Antonieta, abastecendo ainda mais você. Rua Barão de Mota Paz, 82 Centro. Fone 3651-3661. Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando, Antonieta tá te esperando. Ah, meu cabelo, que horror! Calma, amiga! Se você está perdendo seu cabelo e está sem cor, chegou a solução! No Salão de Beleza Sueli Nep, você encontra tratamento a laser, pentes de alta frequência, luzes, mechas, cortes, colorometria e muito mais para você ficar linda! Na rua Arthur Vergueiro, 321, na Galeria Paineira. De terça a sábado, das 9 às 18 horas. Marque seu horário. Fone 019-3651-2427 ou pelo WhatsApp 019-993725748. Aguardamos por você! Ai, amiga! Meu cabelo na Sueli Nep ficou demais! Padaria e Confeitaria Vovó Joana. Pães, bolos de aniversário, salgados fritos e assados, massas pré-cozidas, lasanhas, nhoque, capelete e outras variedades. Na rua José Bonifácio, número 155 Centro, ou ligue 3651-6105. Você conheceu os apoiadores culturais do programa Vento Sul. Seja um você também.